Políticas públicas são conjunto dos programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinados direitos, como cidadania, de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Vamos conversar sobre esse assunto com a professora do curso de jornalismo da Universidade FUMEC, Maria Cristina Peixoto. Gênero e raça são duas variáveis que vão contar também para você ver o nível de desigualdade, que não acontece só com relação à renda aqui no Brasil, né? Então, se faltam políticas públicas nessa área, considerando que já existem desigualdades prévias, né, de gênero e de raça, a desigualdade vai ser aprofundada, significa um aprofundamento da desigualdade, né? Por isso que elas são tão necessárias. A gente sabe que não há igualdade de gênero e de raça aqui no Brasil. Tudo depende de quem está no governo, né? De quem está aplicando as políticas públicas. Quando a gente fala de meritocracia, a gente está falando do governo de quem merece, quem tem o mérito, né? Para poder exercer aquela... Na teoria é muito interessante, né? Mas na prática a gente sabe que não acontece assim. Então eu acho que isso, sem vigilância, sem participação da população, pode ser também mais uma arma para aumentar a desigualdade, mas um instrumento de aumento da desigualdade social e de má distribuição de renda, né, das pessoas se apropriarem dessas vantagens que existem na sociedade. O que orienta, né, a perspectiva que orienta esse novo governo não parece realmente uma perspectiva de diminuição da desigualdade, nada disso, né? Pelo que a gente tem visto, é uma política liberal, autoritária e que está visando manter o status quo, me parece, né? Manter as coisas exatamente como elas estão, como elas, né, vêm se desenvolvendo no mundo, inclusive, como uma tendência mundial, essa tendência mais liberal da economia. E o Brasil, em 15 anos, parece que a primeira vez em 15 anos, a desigualdade de renda aumentou no Brasil, né? Deixou de cair, não aumentou, para ser mais exato, deixou de cair. Vinha caindo nessa série de 15 anos e agora ela deixou de cair. Parece que nós somos o nono país em desigualdade social, nós caímos uma posição. A gente já era ruim, agora a gente ficou pior, né? Com essa falta de distribuição de renda. Aliás, a gente pode sair na rua hoje e ver isso a olhos nus, né? Assim, você vê muito mendigo na rua, você não tinha mendigo. Tinha muito tempo que a gente não via isso, né? Então você vai em determinados lugares da cidade, aquele monte de gente morando na rua, barraca, muita gente pedindo coisas na rua, muita gente com problema psíquico, não sei se você já notou, né? Andando pela rua. Isso é um sinal evidente. Né? Sem amparo, é um sinal evidente de que tem alguma coisa acontecendo. E como sempre, as pessoas que são as mulheres, né? E os negros, e os índios, etc., são os que mais sofrem com isso. Nós já vimos, por exemplo, com relação aos índios, o que o governo pretende fazer, né? Diminuir as terras, e aí sabe-se lá o que vai acontecer com esses índios, onde é que eles vão, por que eles vão fazer, que já estão numa situação bastante complicada aqui no Brasil, né? E o negro também, né? Já sofre com isso. As pessoas falam que no Brasil não tem racismo, já que a gente está falando de desigualdade. Você reparou que você vai na rua, você vai num restaurante, qualquer lugar que você vai, todos os postos de serviço estão ocupados por negros? Todos. É impressionante. Você vai no hospital, todas as pessoas do atendimento básico, aquele ali, né, que ganham menos e tal, são negros e mulheres, muitas vezes. Infelizmente, tenho a dizer que acho que vai aumentar, vai se agravar. Acho que a gente tem muito a temer, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer. Nós estamos mergulhando num poço sem fundo, não sabemos para onde a gente está indo, né? Não sabemos exatamente para onde está indo. Pelas indicações passadas, estamos indo para um lugar pior do que a gente está, com certeza, né? Então, assim, a questão do emprego para a juventude, que já está numa situação difícil, os jovens não têm expectativa, eles não sabem o que eles vão fazer, não sabem onde vão encontrar emprego, né? E agora, com essas novas regras, por exemplo, do trabalho, acho que as coisas vão ficando piores. É necessário que a gente não desista, eu acho que a gente tem que criar uma resistência mesmo da sociedade civil em termos de participação, de opinião, de conhecimento. Porque também outra coisa que pode reforçar essa desigualdade muito, é a questão da educação. Pela educação, você vai passar essa consciência, essa necessidade dos cidadãos atuarem como cidadãos mesmo, né, em função dos seus direitos e tal, e começar a ter um pouquinho mais de crítica com relação à realidade, com relação às coisas que acontecem na internet, né, as notícias. Isso é que a gente tem que se preocupar muito hoje.